Queridos, em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha alegria de poder estar participando deste grande congresso da Almadeg neste ano. Torne os vossos assentos carinhosamente, enquanto eu quero agradecer a Deus por este privilégio, como também ao pastor Josué, pastor Frank, pelo carinho, pastor Neidmar, presbítero Ricardo, pela receptividade para com a minha pessoa. Sendo assim, externo a minha gratidão a cada um dos jovens, todos que coordenam, e a esta igreja. Alegria conhecer o pastor Eronilson. Quero registrar a minha gratidão. Amados, eu quero ler um texto que está no livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, já que o tema fala da vigilância, versículo 7. Quando João escreve à igreja de Éfeso, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre o brado da ovelha muda. Diga comigo: o brado da ovelha muda. Antes de pregar, quero saudar com a paz do Senhor todos os rádios ouvintes que estão sintonizados na sintonia desta rádio, a paz que transmite este grande evento. Queridos, aqui no texto nós temos uma mensagem revelada a João quando estava exilado na ilha de Patmos. A verdade é que Domiciano, o imperador romano, desencadeou uma perseguição feroz contra os cristãos, e o próprio apóstolo João foi vítima desta perseguição, a ponto que o jogaram em um lago, um tacho de azeite fervescente, e ele não foi queimado, a ponto que o próprio imperador, ao saber disso, o exilou na ilha de Patmos para fechar-lhe a boca. Mas quando fecharam-lhe a boca, Jesus lhe aparece e abre-lhe os olhos, dizendo: o que tu ouve, escreve às igrejas da Ásia. Isto era uma mensagem de advertência, de vigilância, e o que eu quero tomar como apoio é o resumo à igreja de Éfeso, trazendo-lhes a responsabilidade da nossa geração concernente ao reino de Deus, tendo em vista que os irmãos hão de perceber que a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar, é uma igreja que no começo da sua história, desde o capítulo 2 ao versículo 6, os irmãos vão ver que Cristo elogia a igreja de Éfeso, quando João tem a revelação que Jesus dita para ele: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, eu conheço que você não suporta os maus e que põe à prova os que dizem que são e que não são de verdade. Veja que esta igreja evangelizava, essa igreja era paciente, esta igreja era amorosa, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando nós observamos, traz um peso de responsabilidade sobre a nossa geração, porque a promessa de Jesus é dar
de comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus, a árvore da vida. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia com a história e trazê-la aplicando para a nossa redenção. Se nós observarmos o que Jesus está dizendo, a gente vai entender o livro do Gênesis, a queda do ser humano. Até, portanto, a Bíblia nos informa de uma forma síntese, que eu tenho tempo para terminar, perdi 10 minutos, então nós vamos sintetizar. O livro do Gênesis, ele diz o seguinte, que o homem, ele desobedeceu. Adão pecou contra Deus justamente porque a desobediência se deu, porque Adão quebrou a primeira aliança. A Bíblia fala que Deus fez uma aliança com o homem no Éden, aliança de fidelidade. Eu serei fiel e a fidelidade teria que ser recíproca. E Deus deu todo o direito ao ser humano, exceto que tocasse ou comesse na árvore que estava no meio do jardim. Então foi essa petição que Deus fez o homem. No entanto, a Bíblia diz que quando Lúcifer ludibria Eva, ela posteriormente passa para Adão. Então Adão também é ludibriado pelas circunstâncias e não vigia, e justamente eles comem da árvore que havia no meio do jardim, cujo Deus disse para não comer. Portanto, isso causou uma celeuma que até hoje é notória. A Bíblia diz que o pecado deste homem mudou o curso do universo e a história do ser humano. Automaticamente, quando a gente chega no capítulo 3, a Bíblia diz: e expulsando Deus o homem do paraíso, colocou forma protetiva para o homem, o ser humano, não voltar para o paraíso. O que é que Deus coloca? A primeira forma protetiva. A Bíblia diz no último capítulo, versículo do capítulo 3 do livro do Gênesis: e expulsando Deus o homem do paraíso, ele pôs uma espada flamejante, uma espada pegando fogo, que revolvia, se movia por todo o jardim, guardando a entrada. Ele coloca querubins com um propósito, para o homem não voltar e comer da árvore da vida que estava no meio do jardim, porque o pecado causou separação, o pecado causou uma barreira. Isso implica dizer que neste contexto o homem foi distanciado de Deus, quebrou a primeira aliança. A justiça de Deus era implacável. O homem tem que morrer, o homem tem que ser extirpado da face da terra, mas o amor de Deus falou mais alto. Enquanto a justiça dizia: o homem morre, o amor dizia: ele merece outra oportunidade. Então Deus dá uma nova oportunidade, expulsa o homem do paraíso, esperando o seu retorno pela redenção. Mas quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, vejam que Deus já não fala com o homem. A Bíblia diz, já menciona uma geração. Então diz a Bíblia que Deus desce para ver a intenção daquela geração, a ponto que quando ele observa, a geração de Adão estava totalmente corrompida, porque a epígrafe do texto fala de forma generalizada. A Bíblia diz que o pecado ludibriou a geração de Adão, e na Bíblia está escrito que a geração de Adão tornou-se uma geração pecadora. Aí Deus vem e diz: eu me arrependo de os haver feito, eu me arrependo de ter criado o homem, eu vou tirá-lo da face da terra. Quando Deus resolve emplacar a sua justiça, o amor predomina mais uma vez,
e Deus encontra um homem chamado Noé, e resolve Deus preservar a raça humana para lhe dar mais uma oportunidade. Quando a gente chega no capítulo 8, a Bíblia diz que as águas do dilúvio que devastou toda a terra baixou, mingou, e a arca pousou. Então Deus vem para Noé, estimulando, dando uma oportunidade de recomeçar. Então a Bíblia diz que Deus aparece a Noé e lhe faz uma aliança, a aliança do recomeço, aonde Deus devolve ao homem o poder de governar sobre a terra. Então Deus diz a Noé: vão, prolifere, tenha filhos, encham a terra, forme uma nova geração. Então o arco no dia de chuva foi o sinal daquele comprometimento. O interessante é quando a gente chega no capítulo 11, a Bíblia diz, mostra que Deus já não fala mais com o homem, mas vem uma nova geração, pois a Bíblia diz que a geração de Noé chegou numa certa região e construiu uma cidade, e disseram: vamos erguer uma torre, cujo cume da torre toque no céu, para que ninguém se espalhe, que não era o propósito de Deus, era para a terra ser enchida. Então Deus desce para ver qual seria a real intenção do coração daquela geração. É quando a Bíblia diz que a intenção do coração da geração de Noé era má em todos os seus desígnios. Então Deus disse: desçamos e confundamos a língua deles. Aqui começa diversidades de línguas, de idioma. A geração de Noé é conhecida como a geração confusa. Aí Deus vem o capítulo 12 do Gênesis, e o que? A espada ainda estava no jardim, os querubins ainda guardavam o jardim. Aí vem o capítulo 12, aí Deus vai a Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão acreditou e foi para uma terra pela fé na promessa que Deus lhe fez. Então, através de Abraão, então Deus tinha um propósito. Qual era? Criar uma geração diferenciada, uma geração santa, uma geração zelosa, uma geração que praticasse boas obras. Então, de Abraão, o propósito de Deus era levantar Israel, a nação santa. Vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Ó Israel, você será a menina dos meus olhos. Israel se torna o maior projeto de resgate de todo o Antigo Testamento. Deus acreditou em Israel. Aí Deus, através da aliança abraâmica, gera Israel. Com um período posterior vem Jacó, que dá início a este projeto. Quando Jacó desce para o Egito, 70 almas da sua coxa. Quando ele sai com milhares de pessoas, um projeto grande. E é quando ele sai que Deus faz uma aliança conhecida como a aliança da lei, a aliança mosaica. E esta aliança foi condicional, porque a geração de Adão era uma geração perversa, era uma geração pecadora. A geração de Noé foi uma geração confusa. A geração de Israel, Deus acreditou: essa vai dar certo, esta não vai decepcionar. Só que Deus faz uma aliança. E qual era a aliança? Condicional. Hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se vocês me ouvirem, comerão o melhor da terra. Porém, se não me ouvirem, a espada perseguirá vocês. Ora, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então nasce uma aliança que parecia que ia dar certo, mas quando a gente chega lá na frente, a gente vê que Israel quebra a aliança com Deus, porque a Bíblia diz que Israel tornou-se uma geração perversa e adúltera, porque adulterou contra outros deuses. Aí Deus usa a boca de Oséias
Jeremias para dizer: ó Israel, eu vou meter ciúme em você com um povo que não era chamado povo. Israel decepcionou, porém Deus não desistiu. No meio do caos, Deus usa a boca de Jeremias para dizer: eu farei com este povo uma nova aliança, mas não uma aliança como aquela que eu os tirei da terra do Egito, mas esta nova aliança, ele não vai precisar de um homem ensinar o outro. Por quê? Porque na aliança com Israel, Deus queria santificar o povo, mas botou um véu. Havia um véu que o povo não podia ver a glória de Deus, só um homem. Aí Deus disse: na nova aliança não vai precisar de um homem para entrar na minha glória, não vai precisar de um homem para perdoar o pecado dos outros, mas não, eu vou impregnar no coração de cada um, e nesta nova aliança eu vou perdoar o pecado deles e não me lembrarei mais dos pecados que eu perdoar. A nova aliança estava no coração de Deus. Então o que é que Deus faz? Deixa-me sintetizar. Deus chega ao ponto de dar o melhor que ele tinha para restaurar Israel. A nova aliança era para Israel, a ponto que João diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, o melhor que ele tinha. E Deus doou o seu filho para a nova e eterna aliança ser elucidada. Jesus vem, e os judeus sabiam o que era aquilo, gente, porque o maior nível de uma aliança, o mais alto nível da aliança entre os judeus, ele sabia como fazia. Era quando o maior descia, se igualava o seu servo para assumir a culpa dos servos. Não é à toa que Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele diz que o desafio foi tão grande que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se despiu da sua glória e desceu para estar entre nós, e tomou forma de servo e foi fiel até a morte. Era quando o maior assumia a culpa do menor. Deus doou seu filho para salvar Israel, para redimir Israel, para restaurar Israel. Mas Israel não aceitou. Por muitas vezes Jesus disse: ó Jerusalém, tu que matas e apedreja todos que a ti são enviados, como eu queria te juntar, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. João disse: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Israel se tornou uma geração adúltera e perversa. Como Israel não aceitou, aí Deus resolve acreditar num povo que não era chamado de povo. Deus resolve dar crédito em um povo que não era povo. Deus resolve acreditar numa geração que não fazia parte da história, numa geração que o inferno pensava que já estava condenada. Deus disse: eu vou acreditar, e por eles eu vou meter ciúme em Israel. Olha o que é que Deus faz por nós, gentios. Deus dá o seu filho, gente, para nos resgatar da vã maneira de viver. A espada ainda estava no jardim, os querubins ainda guardavam a árvore da vida, e o véu
foi posto no santuário, e o homem não podia ver a glória de Deus. Agora Jesus vem e vai à cruz. Deixa eu perguntar a você: você é pai, você é mãe, você teria coragem de dar o seu filho, o único filho amável e obediente, para salvar o seu inimigo? A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus pelas nossas atitudes, e Ele resolveu doar o seu filho. Então Israel crucifica Jesus. Agora imagina, Jesus é pendurado naquela cruz. Quando eles penduram Jesus naquela cruz, acontece algo que eles não esperavam. Eles mataram todos os profetas, na maioria, e apedrejaram outros. Mas com Jesus foi diferente. Quando colocaram Jesus na cruz, a Bíblia diz que quando deu meio-dia, começou a acontecer algo sobrenatural. O que? Houve trevas em toda a terra. Isso implica dizer: o sol escureceu. Não foi um eclipse parcial, foi um eclipse total em toda a terra, aonde o todo, hoje é dia. O Japão é diferente. Se aqui é dia, o outro lado é noite. Mas meio-dia, Jesus na cruz, houve trevas em toda a terra. O sol não suportou. O que é que acontece? A glória estava na cruz. Para quê? Para salvar quem Israel não esperava. O interessante é que a física diz, gente, que o sol, na ótica humana, jamais escurece. Por quê? O sol, ele é em função do fogo. O que a gente enxerga não é o sol, são os raios, resplendor do sol. Porque o ser humano, ele não tem como enxergar o sol a olho nu. E a física diz que o sol é tão cheio de glória que ele consegue atingir no seu núcleo 15 milhões de graus Celsius. Imagina a quintura e a glória que ele tem. Com 300 graus a água ferve. Com 1.300 graus Celsius o fel se funde e derrete. Agora 15 milhões de graus Celsius, e a Bíblia diz que o sol escureceu. A segunda vez que o sol falta combustível, em uma linguagem figurativa, porque ele produz luz própria, mas ele produz, e tudo que produz precisa consumir, e tudo que consome tem que ser reabastecido. Ou seja, se o sol tem 15 milhões de graus Celsius, é uma glória indizível, então tem alguém maior, com glória maior, que abastece o sol. Tem alguém com glória maior. E quem é? Você sabe. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Se Jesus é o resplendor, e dizia para o mar: aquieta-te, dizia para o vento: acalma-te, dizia para o morto: sai. Imagina a glória que é o Pai. É a segunda vez que o sol falta combustível, figurativamente falando. A primeira vez, segundo Samuel 22, Davi disse que no pior momento da sua vida, ele clamou a Deus e Deus ouviu.
Os gigantes queriam matá-lo, a morte já o esperava. Aí quando Deus ouviu o seu clamor, aí Deus ficou com raiva, e Deus ficou irado. Saiu uma fumaça pelo nariz, chamou um querubim, montou no querubim e resolveu descer para a terra. Davi diz que quando Deus ia descendo, os trovões começaram a fazer barulho, os relâmpagos começaram a replanejar, a chuva começou a cair, e Davi diz: tudo debaixo dos pés de Deus se tornou escuridão. Ou seja, a glória de Deus suprimiu a glória do sol. E ele diz que a glória de Deus era tão grande que por onde Deus passava, as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Isso aqui é glória. Agora Cristo está na cruz, e Deus desce, o sol perde o brilho. Se você puder, pergunta para quem está ao teu lado. Se você puder, diga: sabe por que o sol escureceu? Pergunta para ele figurativamente: sabe por que o sol faltou combustível? Diga: foi por causa de você. Será que vale a pena vigiar? Perto das 3 horas da tarde, gente, Jesus se sente só. Quem sofreu mais naquela cruz não foi Jesus, foi o Pai, porque o projeto era do Pai. Jesus era a manifestação de amor do Pai. Agora de repente, perto das 3 horas da tarde, o pai ouve o filho clamar: socorro. Lá dos céus, o pai ouve, o paraíso ia continuar fechado. E a dívida tinha sido ajuizada, porque desde Adão até Malaquias, nenhum ser humano conseguiu pagar o preço. Primeira forma protetiva contra nós: a espada e os querubins. A segunda forma protetiva contra nós: o véu do santuário. E a terceira forma protetiva contra nós: uma cédula, como disse Paulo aos Colossenses, uma escrita de dívida que era contra nós. 4 coisas fechando o paraíso para nós. 3 horas da tarde, aí a ovelha muda brada: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado, está feito, está pago, eu paguei, está feito. Ei, o negócio estreita aqui para o inferno. A Bíblia diz que quando ele grita, acontece 2 fenômenos sobrenaturais. Primeiro, simultâneo, a Bíblia diz que houve um terremoto no mais alto nível da escala Richter. A Bíblia diz que houve um tremor de terra tão grande e tão forte que as rochas se abriram no meio. O que eu achei interessante aqui, é lógico, é que o serviço sismológico que mede o abalo sísmico, eles têm uma escala, salvo engano, de 0,9. 9 é o mais alto nível, salvo engano é 12. Um dos maiores eventos sismológicos foi no Chile, que atingiu 9,5. Casas ruíram, famílias morreram, as cidades acabaram. O segundo foi na Indonésia, de tsunami, 230 mil pessoas perderam a vida. Ilhas foram devastadas. Agora o lindo é que quando Jesus gritou, quando a ovelha muda bradou, os sismólogos dizem que terremoto é causado
pelo choque de placas tectônicas rochosas na superfície, perto da superfície da terra. Quando Jesus dá o grito, quando a ovelha muda brada, ele estava proclamando a liberdade dos cativos. Ou seja, todo hoje, não sei se na abertura teve o hino nacional brasileiro. Há um momento cívico, é obrigatório, e você não reverenciando pode até sofrer as sanções da lei. Quando o hino nacional brasileiro é tocado, você tem que parar, reverenciar, botar a mão no peito, erguer a cabeça e jogar o peito para frente, reverenciando, porque um dia alguém gritou nas margens do rio Ipiranga: independência ou morte. E hoje nós somos livres, humanamente falando. Aqui na cruz não, era Jesus contra o inferno, era Jesus contra a morte, era Jesus contra tudo que havia de errado. Agora Jesus grita na cruz: está consumado. Aí as pedras lá embaixo não aguentaram. As placas tectônicas começaram a bater uma na outra como nunca tinha batido. Se houvesse medição, não acompanhava o ritmo. As pedras batiam uma na outra. O interessante é que não caiu casa, ninguém morreu, não deu desse nome. Era o que? As pedras batiam uma na outra, dizendo: morte, ele venceu. Agora você vai ter que soltar quem estava preso. Morte, vai soltar, vai soltar, vai soltar. Veja que a Bíblia diz que quando ele grita, sepulcros se abriram e os mortos foram ressuscitados e entraram na cidade. Entraram na cidade. Segundo fenômeno, o véu, que segundo José, ou é Eusébio de Cesareia, ele diz que tinha 12 centímetros aquele véu. 2 cavalos possantes não rasgava aquele véu. 18 metros de altura no brado da ovelha. O véu vai se rasgando de alto a baixo. Aí a glória está livre, eu posso ver a glória. Agora eu posso entrar, agora eu posso entrar. Ele rasgou o véu foi rasgado, eu posso ver a glória. Na hora, Deus vai lá no jardim, no paraíso, e diz: espada, pode parar. Querubim, vem para cá, deixa o jardim aberto. Mas o que é que houve? Eles vão voltar. O que é que houve? Eles não caíram, mas ele vai voltar. A preço já foi pago. O jardim, sai espada, sai querubim, sai o véu. Eles vão voltar, eles vão voltar. O mais bonito, sepultam ele. E sabe o que é que Paulo diz? Ele diz que havia uma escrita de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14. Quando Jesus diz consumado, no Oriente, o Império Romano tinha 2 idiomas, o latim e o grego. Mas no Oriente, o que predominava era o grego. Em termos de quê? Registros, documentos e contratos legais eram redigidos no grego. E a palavra consumada no grego é tetelestai. E o que é a palavra tetelestai? Era falada de uma forma excepcional. Quando um artista famoso terminava uma obra-prima, ele escrevia: tetelestai, está feito, terminei. Quando o exército ia para a guerra, vencia, tomava os despojos dos seus inimigos, os soldados mensageiros vinham na frente dando a notícia. E a notícia era: tetelestai, está consumado, vencemos, estamos livres, trouxemos os despojos, estamos livres. E a cidade entrava em festa. Mas o mais lindo, legalmente e juridicamente falando, era que quando alguém devia, se Genival Bento adquirisse uma dívida e não pudesse pagar, o credor
preparava uma escrita de dívida e colocava o nome na escrita, devedor, e colocava na parede da minha casa. Todo mundo que passava olhava, é devedor, é veiaco, não pode pagar. Mas quando aparecia alguém que assumia minha dívida e dizia: eu vou pagar, mas o preço é alto, não me importa, eu vou pagar. Mas o juro é alto, não me importa, eu vou pagar. Quando ele pagava, ele tinha direito de pegar a promissória e tirar da minha parede, riscar o que estava escrito e fazia outra maior. E agora não colocava na minha porta, colocava no lugar mais alto que a minha casa, e colocava a frase tetelestai, que queria dizer: está pago, não deve mais nada, está livre, ele não deve mais nada. Primeiro dia, a escrita ainda estava lá. Segundo dia, Pedro diz que ele desce ao inferno. Vou conjecturar, me permita os teólogos, ele vai no inferno, ele toma a chave da morte do inferno, ele toma o que dava autoridade ao inferno sobre nós. A escrita de dívida dava poder a ele. Ele toma essa escrita no terceiro dia, pela manhã. Maria e as outras mulheres vão ao túmulo, e o túmulo não estava mais com alguém. E os anjos gritaram: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aí Paulo diz que quando ele ressuscitou, ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, riscou, tirou do meio de nós e gravou na cruz: está pago, está pago, está livre, está livre, está livre, está livre, está livre. Tem crente pentecostal aí? Bate no peito assim, feito eu. Mas bate com força no peito e diga para quem está ao seu lado: eu não devo mais nada. Diga mais forte: eu não devo mais nada. Tetelestai, ele pagou. Agora diga para ele: eu estou livre. E se eu estou livre, eu posso falar em mistério. Se eu estou livre, eu posso profetizar. Se eu estou livre, eu posso ser cheio da glória. Se eu estou livre, se eu estou livre. É barabá. E de gabará. E de gaiaça. Begalasa yaribi payase. Ai chakama sodia wasapaya de gaiasa de gaha. Iribigayo wasapayo chakasi de hayado. Irimi piompe yasha. Revelation pio casal. É saco da briação. É de brilho como sol. É chai. É dia vem sobre irmãos. A minha glória, diz o Senhor, está invadindo essas arquibancadas neste momento. Eu estou sacudindo esta geração com o poder do céu. E a glória vai descendo e tomando conta da nave deste santuário. Eu estou renovando esta geração agora, hoje, para a glória do meu nome. Eu estou renovando esta geração, diz o Senhor desta igreja. Diz o Senhor desta igreja. Ele venceu. E olha o que Pedro escreve. A Bíblia diz: a geração de Adão, uma geração pecadora. A geração de Noé, uma geração confusa. A geração de Israel,
uma geração perversa e adúltera. Aí Pedro vem, pastor Josué, e olha para os gentios e diz: vocês são uma geração eleita, sacerdote real. Você está sabendo o peso que está sobre a nossa geração? Por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 10, ele disse: vocês vigiem. Israel ouviu, mas não deu ouvido. Ele disse: vocês tenham cuidado, porque Deus não poupou nem Israel, que era a verdadeira árvore. Imagine vocês, então vocês tenham cuidado. Vigiem, 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 que são a geração eleita. Estão fazendo de tudo para tirar isso de nós. Estão fazendo de tudo para parar a nossa geração. O século 21 chegou com muitas oferendas. O século 21 trouxe muitas facilidades, que é boa demais, que são boas demais. Mas há um risco iminente. Está roubando nosso tempo de orar. Está roubando nosso tempo de vigiar. Porque a gente perde tempo em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, em vez de estar orando, de estar vigiando, de estar jejuando. E além dessas pressões, existe uma pressão externa feroz. Eu disse há dias passados e vou repetir, que a igreja incomoda. A geração nova é uma geração especial. E eu quero acreditar, mesmo que o inferno diga, é o que eu tenho ouvido por aí, a juventude de hoje não é mais como a de antes, pentecostal. Mas é sim, eu acredito sim. Eu sei que ainda tem uma geração aí, tem uma geração aqui neste ginásio que vai fazer a diferença, que não vai se vender, que não vai se render. Outro dia uma revista forte publicou, recentemente, setembro, salvo engano, reservou cerca de uma página ou 2 páginas para desestimular os cristãos. Aquele editor registrou: esses evangélicos são o atraso do Brasil. Esses evangélicos, isso num exemplar de circulação nacional. Esses evangélicos são fascistas. Ele expressou todo o ódio que tinha por nós, evangélicos pentecostais. Disse que nós somos da esquerda, que o Brasil não vai para frente por conta de nós. Eles estão com medo da gente. Outro dia eu estava em uma reunião, e no meio da reunião tinha alguém do alto poder. E esta pessoa disse para mim: Genival, eu estava numa reunião e eu ouvi de um dos ministros do Supremo, quando ele disse: a gente vai ter que ter cuidado com os evangélicos. Por quê? Porque senão eles vão tomar conta do Brasil. Eles estão crescendo, ninguém pode não segurar. Só que ele esqueceu de uma coisa. Se eu tivesse lá, eu tinha dito: fique tranquilo, ministro, que a nossa guerra não é pelo Brasil. A nossa pátria é maior. A nossa pátria é maior. A nossa pátria é maior. Aquele editor rasgou a gente e disse: esses crentes são formados de povinho, brasileiros, morenos, para não dizer preto, morenos, são a ralé do Brasil. Mas ele terminou a reportagem de uma forma bonita, sem querer. Ele disse: e o que me dá mais raiva nesses crentes, o que dá mais ódio desses evangélicos, é que ninguém e nem nada consegue tirar deles esta convicção que eles têm nesse Jesus. Ninguém consegue tirar. Fique de pé, por favor. Ao que vencer,
Adão fechou o paraíso. Jesus abriu de novo. Aí o que é que ele diz? Vigiem, dê ouvidos, escutem. Agora não dá mais para ficar à vontade, já parei. Vigiem, porque o que vencer eu vou dar o direito dele comer da árvore da vida. E aonde ela está? No meio do jardim, do paraíso de Deus. O que Adão proibiu, Jesus abriu. O que Adão fechou, Jesus abriu. O que Adão proibiu, Jesus permitiu. A hora está chegando. Eu não estou numa igreja pentecostal? Então, se você está perto desse jovem pentecostal forte, vira para ele aí. Vira para ela e diga para ele: me faz um favor. Depois desse congresso, se porventura tu encontrar alguém por aí que pensou que eu estava frio, que eu estava desistindo, que eu ia parar, dá um recadinho para ele. Diga que eu vou sair do congresso pegando fogo. Eu não vou desistir. Diga: eu vou sair da cesta. Eu não vou desistir. Abraça ele, abraça ela. Jesus, Jesus, adora!